Aí vamos lá, vamos aí falar sobre, tá aqui no título, a pontualidade da Carta Queiroz. E como assim, né? Primeiro explicando, né, o que é a Carta Queiroz. É assim, sempre, em algum momento, vai lá, a imprensa solta a carta do Queiroz, né? O Fabrício Queiroz, que ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que é, era amigo da família Bolsonaro há mais de 30 anos, e que aí tá sendo aí acusado de fazer rachadinha lá na época, quando ele era assessor do Flávio, quando ele era deputado estadual aqui no Rio. Vocês estão careca de saber desse caso. E aí a imprensa, aí eu falo a questão da pontualidade. A imprensa sempre coloca notícias sobre esse caso, sobre o inquérito ali, sempre coloca em alguns pontos que lá, Bolsonaro está em alta, assim, popularidade, como foi divulgado aí recentemente. E sempre divulga alguma coisa sobre o inquérito. Eis que ontem saiu no jornal Globo assim, Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz foram denunciados no Ministério Público do Rio de Janeiro, ou pela rachadinha. Aí saiu a notícia. E aí, logo em seguida, o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro desmentiu. Falou aí que não tem nenhuma denúncia. Mas aí o Globo, para dar aquela saída pela tangente, falou assim, não, ó, lá o blogueiro do Globo, saiu pela tangente e falou assim, ó, não, ó, o inquérito foi concluído e o MP do Rio de Janeiro já está fazendo, já está montando a denúncia. Ou seja, tá certo aí que serão, o Flávio e o Queiroz serão denunciados. Então, é impressionante como a imprensa já queimou a largada, né? O caso do Globo, já queimou a largada, botou essa notícia, só que ainda não há denúncia. Eu vou falar para vocês. Olha, a denúncia pode sair, sei lá, daqui a pouco, hoje à noite, ou ainda essa semana. Sabe Deus quando vai sair. Por que eu digo que, né, serão denunciados? Porque é aquela coisa, realmente, se for provado, vai ser a denúncia, vai ter a denúncia, aí vai ser julgado, e aí vai ver se serão condenados ou absolvidos, aquela coisa. Mas o que me impressiona é a demora para fazer assim, o denúncio e arquivamento. Nesse caso, pelo jeito, falou que deve ser denunciado mesmo. Então, por que está demorando tanto? Porque, lembrando o seguinte, que esse caso está desde 2017. Ou seja, antes mesmo do governo Bolsonaro começar. E isso veio à tona no final de 2018, depois da eleição do Flávio para senador e depois da eleição de Jair Bolsonaro para presidente. Por que logo em seguida, logo que assim, acabou a eleição, lá para dezembro de 2018, esse caso já veio à tona? Acha mesmo que é por causa de justiça e tudo mais? Nada disso. É para ter, que o governo, o governo que seria, né, começaria, ele tivesse um esqueleto no armário. Quando assim tivesse assim um momento assim que o governo estaria em alta, logo, ou assim, a popularidade de Bolsonaro estivesse em alta, logo em seguida vai me dizer, opa, mas veja, tá aqui, tá aqui o Queiroz aqui, ó, tá aqui o Queiroz, tá aqui o do Flávio e tal. Sempre a imprensa
lembrando sobre isso. E sempre em momentos pontuais. Sempre. Aí ele vai pensando, mas vejam bem, será que o... Pô, mas você aí acredita... tudo contra Bolsonaro você acredita, você acha que é tudo narrativa? Que não sei o quê, você acredita como se fosse Santos, não sei o quê? Não, não é isso, cara. Não é isso. É entender uma coisa. Até mesmo quem aí não tem todo o conhecimento que os isentões dizem ter, percebe que estão usando esse caso para atingir o Jair. Essa é a verdade. Porque pega-se um caso que está antes do governo, e aí sempre a imprensa tem que ficar relembrando. E outra, o inquérito está em segredo de justiça, lembra? E aí sempre vazam antes. A imprensa vazava antes. Quando havia algum fato novo sobre esse inquérito, a imprensa, principalmente o Globo, vazava antes a informação. Ou seja, eles têm acesso. Aí falou aqui, né? Aqui o VAR falou, desgastar. Isso, para desgastar. Isso está dentro até da própria direita. Só fala assim, não, que... Aí tanto que o pessoal da direita fala, dos filhos de Bolsonaro, eles não falam do Flávio, então não falam muito do Flávio, ele não é tão querido, ele não é querido pra galera, o pessoal gosta mais do Carlos, né? É que o Flávio não é muito de rede social, provavelmente de Twitter, né? Mas, mas é por conta disso, porque o pessoal, claro, sempre o pessoal é cobrado por causa desse caso, né? Só da direita, e aí, o pessoal, aquela resposta padrão, né? Se fez coisa errada, que pague, né? Mas mas tem que ser assim, mano. É coisa, né? Se fez coisa errada, que assim que pague, né? Essa questão, vai ter essa denúncia e tal. E assim, aqui eu já até falei aqui no. O Vavo também, aqui, a questão do político de estimação, não tem político de estimação. Pois é, né? Muitas da Zatosfera diz que não tem político de estimação, só vai lembrar desse caso, mas tem lá, político do MBL, do PSDB, do DEM, do Novo. Da direita também, tem suas políticas de estimação. Mas aí fica muito nessa coisa. O pessoal aí da imprensa fica muito. O pessoal da imprensa, o pessoal da Zetosfera, o pessoal aí da esquerda fica falando, é engraçado que antes, né, falava assim, né, e o Queiroz, quer dizer o Queiroz. Aí o Queiroz foi preso, né, acabou sendo preso. E aí mudou, a pergunta mudou, né. Agora e os... Agora, aquela pergunta que tá falando, e os 80 mil, porque a primeira-dama recebeu 80 mil do Queiroz. Aí sobre isso, né, falar aqui, né, ontem, né, eu vi lá na revista Isto É, no Twitter da revista Isto É, tava divulgando lá uma matéria de um artigo, perdão, falando o seguinte, olha só como é que a legenda aqui começou. Não dá para levar a sério uma coisa dessa. Michele, promete processar quem ele zoar. Quer meu CPF e endereço, primeira-dama? Aliás, expediente idêntico ao usado pelo PT.
É impressionante como o bolsonarismo e o petismo são praticamente idênticos. É a coluna de Ricardo Kertzmann. Guarda esse nome. Por quê? Eu vou falar mais pra frente. Olha, a legenda aqui do tweet começa com Michele, apelidinho que o pessoal da oposição dá à primeira-dama, cara. Por causa do cheque lá, até falei outra vez aqui, é o cheque do cheque, né? Cheque, o movimento xadrez, referindo a esse cheque aí, esse cheque é milionário, entre aspas, de 89 mil, 89 mil, uma soma lá de vários anos que realmente o Queiroz depositou. Só que a gente não sabe a procedência desse dinheiro. Já estão falando que é dinheiro sujo. Aí o Bolsonaro nem faz ideia mais não. Temos que manter a narrativa que chamando a primeira-dama de corrupta também, né? Enfim. Aí, lembra que eu falei do Ricardo Kertzmann? Pois bem, o mesmo aqui, ele escreveu também uma matéria lá, uma coluna lá na Isto É. Agora, eu não sei qual foi a data, mas deve ser um mês, assim, quando veio à tona tal pergunta, né, mudaram a pergunta, foi depois a que o Bolsonaro teria respondido que ia dar soco no repórter e tal. Foi. E aí, pronto, o pessoal da imprensa ficou doido. Enfim, foi logo depois, né? E aí, o mesmo Ricardo Kertzmann acabou aí escrevendo aí, né, em sua coluna, pouco antes, né? Algumas semanas antes, ou um mês. E aí, a legenda da Isto é porque não dá para mostrar aqui, mas é a mesma foto, tá? É a mesma foto, a mesma coisa, tá no meu Twitter. Tá no meu Twitter essa coisa. Aí, só procurar lá que eu comento sobre isso. Né? Aí ele botou assim, né? Na legenda. Não entendeu, Bolsominion? Eu desenho. Lembra quando o Lula embolsou parte da grana superfaturada em contratos da Petrobras? É a mesma coisa, mas com valores menores. Afinal, o tipo de ocasião faz o tamanho do ladrão. É a coluna de Ricardo Kertzmann. Ou seja, aquela lógica carnalística, vamos dizer assim, de dizer, se você roubou, sei lá, você furou a fila, furar a fila e roubar bilhões da Petrobras é a mesma coisa? É corrupção do mesmo jeito? É isso que ele está falando, né? Receber aí 89 mil do Queiroz é a mesma coisa do Lula receber o dinheiro lá da Petrobras e construir um triplex. É isso. Justamente ele está falando. O tal do Ricardo Kertzmann aí, ele deve ter uma inveja da Michelle, com certeza. E também adora fazer as comparações de Bolsonaro com o PT, sabe? Uma comparação que eu nunca vi antes, para não dizer o contrário. Coisa que eu ouço desde sempre. Pelo menos aí desde quando o Bolsonaro foi. Aí, falava em ser candidato à presidência lá para 2016, tá? 2015, 2016, nunca tinha ouvido falar isso antes, né? De que ia comparar Bolsonaro com o PT. Nunca tinha ouvido falar. Para não dizer o contrário. Então é isso, cara. E aí usam sempre voltando à questão da pontualidade, da carta do Queiroz, né? Porque usam sempre, nesse caso, no momento que o presidente está ali em popularidade, para dizer, opa, vem, olha só, tá aqui. É como assim, sempre lembrando o presidente, é como se fosse esse escândalo entre aspas, fosse assim, pior que mensalão, pior que petrolão, para dizer, lá, a família Bolsonaro não é tão perfeita como dizem, entendeu? Cara, ninguém diz que é perfeito, entendeu?
Mas aí quer taxar sempre assim, dizer que se você não fala de acordo com o que a mídia está falando sobre os bolsonaros, você é idólatra, você é passador de pano, você é radical. É assim a situação. Vai ficar nessa, Queiroz, e o chefe do Queiroz. Cara, isso. Meu Deus do céu, cara. É como se a gente tivesse alguma coisa a ver com isso. No meu caso, o que eu tenho a ver com isso, cara? Aí quando a gente fala dos crimes do PT, dos crimes do PSDB, principalmente os crimes do PT, aí vai dizer, sabe falar mal do PT, só falar do Lula, e o Lula, PT, né. Ué, mas são crimes assim, infinitamente maiores. Não só dos do PT, mas do PSDB, de outros tantos. Tanto que, por exemplo, essa coisa de. Até fala negócio, voltando ao negócio de denúncia, né? Por que está demorando tanto essa denúncia? Por que a imprensa divulga pontualmente assim, a questão aí do caso, do inquérito? Pô, foi aí semana passada, eu falei que o Alexandre Frota foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. E alguém tinha ideia de inquérito? Do inquérito aí do que ele foi denunciado? Alguém tinha ideia? Foi divulgado antes? Não foi, cara. Não foi. Não foi essa novela para outros. Outros lá, eu falei do Alckmin, falei do Serra, falei do Aécio, de um monte de gente aí. Não teve essa novela toda ainda no inquérito, na fase do inquérito. Acho que o Flávio Bolsonaro teve. É só para ter ali no momento que o governo está em alta popularidade, pá, já. Opa, vem. Ó, tá aí, ó, mais o MP do Rio achou. Sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. Então falei aí. Isso tá em segredo, deveria estar em segredo de justiça e a imprensa vaza. E aí, e aí dá para ver o que a imprensa está querendo, né? Tá trabalhando para a oposição de um caso que foi antes do governo começar, lembrando sempre, não é que é no caso apenas ali envolve o Flávio, não envolve o Jair, mas aí ele fazer tudo aí para atingir o governo, no caso é o presidente, essa é a verdade. Ninguém está falando aqui que são todos santos, Bolsonaro são santos. Não é isso, cara. Eu estou falando aqui a análise de conjuntura, pô. Uma coisa que o pessoal da oposição não sabe fazer. Tudo é pensamento binário. É isso, é 880.